Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da internet, a equipe do nosso canal. Antes da prece, 2 avisos bem rápidos. O pessoal sempre nos pede isso, a gente faz com muita alegria. No próximo final de semana, 15, 16 e 17, nós estaremos lá na Bahia, em Eunápolis, num evento com o querido Lindomar Coutinho, sexta, sábado e domingo, Eunápolis, Bahia. E no dia 6 de junho, nós estaremos com Roosevelt e Tiago em Catanduva, também fazendo um trabalho a 2, um seminário aqui em Catanduva, aí mais pertinho da gente, tá? Então, o pessoal que é da Bahia, Eunápolis, o pessoal que é aqui pertinho de Votuporanga, em Catanduva, no dia 6 de junho, tá bom? Vamos fazer nossa prece, então. A todos nós que nos colocamos à disposição para o aprendizado. A todos nós que de alguma forma buscamos o aconchego celeste para nossa alma, às vezes cambaleante, devido às tempestades da vida que nos minam a força, desestimulam a fé e chegam a fazer que a crença em Deus fique perdido nas ventanias dos desafios humanos. É nesta hora de maior pressão, é nesta hora de um sentimento de vazio maior, é nesse momento em que a angústia se alastra dentro do nosso peito, que o coração bate mais em disparada, que a mente sofre um turbilhão de pensamentos desencontrados, que nós tentamos nos acalmar, que nós tentamos nos asserenar, que nós fazemos um esforço hercúleo para buscarmos os ensinamentos de Jesus, em particular, a sua promessa magnífica: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. E quando nós rememoramos as palavras de Jesus, na certeza absoluta que o Mestre não prometeria o que ele não cumpriria, temos a convicção de que sua proteção e o seu amparo permanecem invioláveis, permanecem indiscutíveis. A misericórdia divina continua agindo em nosso favor. E então, no silêncio da prece, acalmando o nosso coração e a nossa mente, vamos percebendo com mais clareza que nem tudo é tão escuro como vislumbrávamos, que nem tudo está tão perdido como acreditávamos, e que há sim esperança. Há esperança de dias melhores. Há esperança que resplandece no Evangelho do Cristo. Há esperança que renasce na proposta libertadora da doutrina espírita, convocando-nos a continuarmos decididos na caminhada da evolução, já que, além de Deus existir, Ele é o amor, porque é o nosso Criador, o nosso Pai. Além da morte não existir, também poderemos comunicarmos-nos com aqueles que nós amamos através da mediunidade, já que o Espírito imortal caminha para o seio paterno ao longo das inúmeras vivências físicas, no aprendizado diário das vidas que se sucedem, nos tombos, nas quedas, mas também nas vitórias, nos erros, mas também nos acertos, nos momentos de lágrimas derramadas sobre a face, mas também nos momentos de alegria, quando os objetivos são alcançados.
Abençoe, portanto, Senhor, este momento, esse aprendizado. Que a sua paz permaneça conosco, em especial a todos aqueles que estarão realizando o tratamento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos da melhor maneira possível. Gratidão, que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos fazer um estudo intitulado Sinais de Evolução. Na verdade, esse estudo ele é uma continuação do estudo que fizemos no último domingo, na nossa live. Aqueles que assistiram puderam acompanhar. Então, nós vamos fazer hoje como se fosse a segunda parte. O estudo Sinais de Evolução, ele traz a percepção do que nós podemos mudar ou o que nós mudamos no nosso comportamento quando nós vamos evoluindo de verdade. É compreensível e é natural que à medida que o espírito evolui, à medida que o espírito dá passos concretos na sua melhora, alguns hábitos, alguns comportamentos, o jeito de ser acaba se modificando naturalmente. E nós gostaríamos de começar o estudo propondo duas perguntas. Essas duas perguntas eu tive a oportunidade de fazer a uma pessoa um dia desses e gostaria de trazer essas perguntas para uma reflexão, porque trata-se de duas perguntas filosóficas, não tem uma resposta objetiva. A primeira pergunta, ela é interessante porque diz diretamente à nossa vida. Será que nós saberíamos dizer quem é o ladrão da nossa vida? Ou a ladra no feminino? Quem é o ladrão da nossa vida? Algumas pessoas poderiam dizer que é o tempo, mas não é o tempo. O tempo está à nossa disposição. O tempo não é o ladrão da nossa vida. Quem é o ladrão da nossa vida? O ladrão da vida, da própria vida, da existência. Não é o tempo, é a espera. Ficamos à espera do melhor momento, à espera do dia certo, à espera da aposentadoria, à espera e o tempo passou. A espera. Então a gente precisa estar muito atentos para não esperarmos demais. Porque enquanto esperamos melhores condições, o tempo está passando. Enquanto esperamos nos tornarmos melhores para fazer alguma coisa, o tempo está passando. Então a espera é a grande ladra da nossa vida. A segunda pergunta ela é um pouco mais complexa porque não é uma resposta objetiva. Dentre os muitos desafios que temos, perguntaríamos: qual será o nosso maior desafio? Em meio a todos os desafios que nós temos na nossa vida, e é claro que cada um de nós aqui temos o nosso, qual seria hoje o maior desafio? E essa é uma resposta mais simples, mas não menos importante. Por incrível que pareça, o maior desafio nos dias atuais é continuar, apesar de tudo. Porque as pessoas têm desistido. As pessoas têm desistido da mediunidade, as pessoas têm desistido do trabalho do bem, as pessoas têm desistido da vida por conta da pressão, por conta dos problemas, por conta deste turbilhão que assola o orbe terrestre por se encontrar na fase final da transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, continue. E se estiver difícil, eu poderia lembrar uma frase de Churchill, o grande ministro britânico, que disse certa vez: se você perceber que está no inferno, continue, porque em algum momento você vai sair dele. Se você perceber que está no inferno, continue, que em algum momento você vai sair dele. Se a gente se sente no inferno e para reclamar com Deus, a gente continua ali. Bom, fazendo essa introdução,
vamos então ver sinais da evolução. Primeiro item. A pessoa que está evoluindo, ela reconhece a sua pequenez. A pessoa que está evoluindo, ela reconhece a sua pequenez. E aqui nada tem a ver com a baixa autoestima. Aqui nada tem a ver com a falta de amor próprio. Reconhecer a nossa pequenez é reconhecer o quanto nós somos pequenos perante a grandiosidade da vida. Por exemplo, a Terra tem hoje cerca de 4,5 bilhões de anos. Os dinossauros reinaram por milhões de anos. Onde que eles estão hoje? Debaixo da Terra. Nós estamos aqui há muito menos tempo e nós já nos achamos donos do mundo. E até somos, estamos destruindo ele muito bem. Estamos assim num trabalho de destruição do planeta invejável, se esse fosse o objetivo, mas não é. Então toda pessoa que atinge uma evolução específica, ela começa a reconhecer que ela é, na verdade, muito pouco perante a grandiosidade da vida. O que é a Terra, senão um planeta dos menores da nossa galáxia, localizado quase que fora do sistema solar, pequeníssimo, com pouquíssima importância no contexto total. Então, uma pessoa que está evoluindo de verdade, ela reconhece a sua pequenez. Eu me lembro de uma frase, de uma exposição muito interessante do Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, que ele fala da importância da humildade intelectual. A pessoa que reconhece a sua pequenez, ela precisa desenvolver a humildade intelectual. E ele dá um exemplo dizendo assim, toda pessoa que tem humildade intelectual é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. É aquela pessoa que sabe que não é o único que sabe. É aquela pessoa que sabe que o outro sabe o que ela não sabe. É aquela pessoa que sabe que o outro pode saber mais do que ela. E é aquela pessoa que sabe que não pode saber tudo que pode ser sabido. Fácil. Agora vocês repetem. Não precisa. Segundo, é aquela pessoa que sabe que para evoluir de verdade é inevitável as despedidas. As despedidas de lugares, as despedidas de pessoas. É preciso que a gente se despeça de determinadas situações, quando a nossa busca é verdadeira para uma evolução. Vamos imaginar que você pretende evoluir espiritualmente, pretende trabalhar no bem, sem nenhum preconceito, não me leve a mal. Não dá para você ouvir um batidão do funk descendo da boquinha da garrafa. Vai ficar um pouquinho estranho, não é? São as despedidas. Imagine só o quadro. Vamos dar um exemplo pessoal. Muitos de nós gostamos de tomar uma bebidinha, um vinho, uma champanhe, uma cerveja. Nada demais, está tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. A doutrina espírita não proíbe nada. Mas aí a pessoa diz assim, mas eu queria muito trabalhar no claustro. Eu queria muito atender, aplicar passe lá, dialogar. Legal. Posso? Pode. E o que eu tenho que fazer? Como o trabalho é de cura, como trata-se de energias curadoras, o álcool não combina. Então aí você terá que deixar o álcool. Mas eu não queria. Não tem problema nenhum, você pode continuar. Só que então você não se despede do álcool e se despede do claustro. Ou você se despede do álcool e faz companhia para o Dr. Cláudio. Deu para entender? São as despedidas naturais. O que é interessante é que algumas coisas acontecem naturalmente. Veja se não acontece com vocês. Não tem, assim, algumas situações, alguns lugares que antes a gente ia, se divertia, e agora parece que não tem mais graça? Não tem? E eu nem estou falando da seleção brasileira, eu poderia estar falando da seleção, né? Não é? Que ninguém nem está lembrando que tem Copa, né? Mas sem ser a seleção brasileira. Aquelas reuniões para jogar conversa fora,
aquelas reuniões para fazer fofoca da vida dos outros, aqueles bate-papo na maledicência. Então, à medida que você vai alcançando o nível evolutivo, aquilo começa a perder a graça. Aquilo já não tem mais aquela importância. E não quer dizer que... E aí tem uma outra questão. E a gente também não vai condenar quem está fazendo. Porque se você está despertando, que bom para você, o outro não é obrigado. Aí o que a gente faz geralmente? Quando a gente vira fanático espírita, a gente começa a criticar todo mundo. É tudo do demônio, tá tudo obsediado. Ah, meu filho, até outro dia você fazia também, pare com isso, né? Agora você está tentando não fazer, você não vai ficar julgando os outros, vamos lá, não é? É uma coisa nossa, porque o nosso despertar é nosso. A outra pessoa que está com você, ela não é obrigada a despertar com você. Você que despertou. A outra pessoa continua lá no ritmo dela. Só que naturalmente nós vamos nos afastando, digamos assim, tendo uma distância de segurança. Deu para entender? Segundo I. Aí depois, quando eu terminar, aí vocês fazem um balanço, se vocês estão evoluindo ou estão enganando, né? Ou estou fazendo de conta, né? Ou estou pegando atestado, certo? O terceiro é a pessoa que sabe que nem todo sofrimento vem de fora. Isso é muito importante. Nem todo sofrimento vem de fora. O escritor Luiz Fernando Veríssimo, ele tem um texto muito bonito que ele diz assim: o mundo te responde, mas quem começa a conversa é você. Tome cuidado, porque o mundo pode ser um espelho, refletindo apenas os seus pensamentos. E neste texto tem essa expressão: nem todo sofrimento vem de fora. Vamos pensar assim: eu faço uma coisa muito horrível com a Júlia. Faço uma coisa muito ruim com a Júlia, a ponto da Júlia sentir um ódio de mim enorme, uma raiva enorme. Aí, com o passar do tempo, de tanto sentir ódio, a Júlia tem um câncer. Aí depois ela vai dizer assim: o Aguinaldo é culpado do meu câncer. Eu não. Eu posso até ter dado o pontapé inicial, mas quem escolheu sentir ódio de mim a ponto de desenvolver uma doença foi ela, não fui eu. É aí que a gente consegue separar bem o que é responsabilidade dos outros e o que é sua. Porque a gente costuma jogar tudo nos outros. Não, tudo não. É evidente que nesse exemplo que eu dei, eu vou ter a minha parcela de responsabilidade, sem dúvida. Agora, vejam, a escolha, a decisão de me odiar é dela. Então, a causadora da doença dela é ela. E aí, então, a enfermidade, a doença, o problema não veio de fora, veio de dentro. Tem uma historinha muito gostosa que retrata bem isso. Da cobra e do serrote. Todo mundo sabe o que é serrote, né? É porque a geração X, você tem que explicar com detalhes, porque não sabe o que é essas coisas. Mas como aqui é terceira idade, né, salva aí 2 ou 3 na plateia, mas eu que estou falando, o resto todo. Então, assim, nem todo mundo sabe o que é serrote. Ou como, às vezes, não vem de fora, vem de dentro. Tinha lá no sítio um serrote no chão, estava lá no serrote jogado. Passou a cobra passou em cima do serrote. No que a cobra passou em cima do serrote, os dentes do serrote feriram a sua barriga. A cobra, como é cobra, reagiu agressivamente e deu um bote no serrote. Quando ela deu o bote, os dentes do serrote machucaram mais ainda a boca dela. Ela ficou mais furiosa e fez habitualmente o que as cobras fazem. Ela se enrolou no serrote e apertou e morreu. Qual é a culpa do serrote? Nem. O serrote continua lá quietinho, bonitinho, e a cobra morreu. Então, assim, tem coisa que vem de dentro de você. Tem situações na sua vida que você cria. Nem tudo é karma. Nem tudo é culpa dos outros. Nem tudo é obsessor. Não é? Você vai se posicionando de certa forma, onde você vai criando as situações. Então, a pessoa que atingiu uma determinada evolução, ela vai compreendendo isso, que muitas das vezes é de fora para dentro. E aí eu aproveito para lembrar, aí eu vou pensar, tá? Porque essa aqui eu já expliquei, inclusive no domingo passado. Lembrando assim,
O nosso inconsciente, ele é estruturado numa linguagem. Ou seja, o inconsciente fala conosco. Quando nós não ouvimos, o corpo é a linguagem que o inconsciente vai utilizar, através da doença. Antes de chegar no corpo, a gente presta atenção no que o inconsciente está dizendo para a gente. O inconsciente fala como? Nas brincadeiras, nas frases que se repetem, nas palavras que você sempre usa para definir você mesmo, nos atos falhos. É aí que o inconsciente se manifesta. Por isso que quando nós fazemos uma sessão de terapia, a gente diz assim: existem 3 formas de você aprender, de você melhorar, de você se curar. Quando o terapeuta fala com você, que aí você assimila, você pensa, você reflete e você vai colocar em prática. Quando a pessoa fala com você, porque quando a pessoa fala com você, ela bota os problemas para fora, ela limpa a energia, ela se esvazia e também há um processo de cura. Mas tem outro processo mais importante que esses dois, que é quando a pessoa ouve o que ela fala. Porque normalmente nós não ouvimos o que nós falamos. Por isso, dentro da psicanálise, é muito comum o psicanalista dizer assim: me fale mais sobre isso. Me fale mais sobre a sua mãe. Como é que você chegou a essa conclusão? E ele vai jogando a isca, porque à medida que a pessoa vai falando e vai se ouvindo, o inconsciente vai se comunicando. E ali então, no ato falho, na brincadeira, na frase que vem, no lapso de memória, a gente vai descobrindo um monte de coisa. Querem ver um exemplo? É pesado. Eu posso dar? Ninguém vai ficar constrangido? Querem ver? O inconsciente falando com você através do ato falho. Você está namorando. Aquele clima legal. Luzes piscando, banheira de hidromassagem. Bom, também estou exagerando, não precisa desses detalhes todos. Desculpa, vamos logo. Né? Bom, você está namorando, pronto. E não é que você erra o nome do parceiro ou da parceira, né? Ou foi uma falha. Não, isso é sério. Isso pode ser muito sério. Porque esse ato falho pode significar muito. Muita coisa pode estar aí na estrutura do seu inconsciente que você não falaria diretamente, mas no ato falho saiu. Certo? Então, a pessoa que evolui um pouco, ela entende que muito sofrimento vem de dentro. Próxima. A pessoa que já evoluiu um pouco, ela aprende a dominar os seus medos. Lembrando que o medo é uma emoção primária. Todos nós sentimos medo, como todos nós sentimos raiva, como todos nós sentimos tristeza, como todos nós sentimos alegria. O grande problema do medo é quando ele domina você. Olha que coisa interessante. Quem aqui não sabe nadar? Erga a mão. Não sabe nadar. Então, se eu quiser me vingar de alguma coisa, é só empurrar alguém da piscina. Não saber. Mesmo que você não saiba nadar, se você caísse numa piscina de 3 metros de profundidade, a rigor você não morreria. Porque se você cair e conseguir ter calma para respirar, encher os pulmões e deitar na água, a própria água te empurra para cima. Na minha época chamava-se boiar. Você vai boiar, não afunda. E o que faz a pessoa morrer afogada? Não é o fato de não saber nadar, isso também, né? Mas é o fato dela ser tomada pelo desespero, o próprio medo de morrer, ela vai se debater e vai afundar mais, vai se debater, morreu. O medo domina e a pessoa acaba morrendo. Né? Aí, claro, eu sei que alguém vai dizer assim, mas Aguinaldo, a gente não sabe nadar, cair numa piscina de 3 metros, como é que você quer que a pessoa fique calma? Não, eu não quero. É você que tem que ficar para continuar vivo. Você pode desesperar, você pode ter medo, nós vamos ter o enterro, não tem problema. Certo? Então, aquela pessoa que já tem uma evolução, e por que é que ela tem menos medo?
porque ela tem convicção. Tem uma frase de Epicleto, que foi grande sábio da antiguidade, que ele diz assim, olha que coisa legal. Se você tem um problema que tem solução, não precisa se preocupar. Mas se você tem um problema que não tem solução, não adianta preocupar. Ansiosos de plantão. Se você tem um problema que tem solução, não precisa preocupar. Mas se você tem um problema que não tem solução, também não adianta preocupar. E a gente preocupa, não é verdade? E a gente preocupa, e a gente escabela, a gente arranca os cabelos. É uma coisa terrível. Certo? É o quarto item. A pessoa aprende a dominar o medo. Próximo. A pessoa sabe que, às vezes, para mudar um hábito, não é de uma hora para outra. Mark Twain foi um escritor e um humorista norte-americano. Ele diz uma frase muito legal. Ele diz assim, para você se livrar de um hábito, você não pode jogá-lo pela janela. Você tem que fazê-lo descer a escada, degrau a degrau. Ele está dizendo assim, ó, se livrar de um hábito ruim não é fácil. Esse negócio de você jogar o hábito para a janela não vai funcionar. Você deve fazê-lo descer as escadas, degrau a degrau. Por quê? Porque você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando, até chegar a um ponto que aquele hábito nocivo não é mais nocivo. Por quê? Porque não te incomoda mais. E aí então você consegue. Bom, das que eu falei até agora, de 0 a 10, quanto você acha que está evoluindo ou só está fazendo de conta? 6? 6, a Márcia já foi sincera aqui. 6 é uma boa média, dá mais que a metade. Né? Já foi legal. Alguém aí menos de 6? Não? Mas menos de 6? Alguém mais de 6? Não? Tá bom. Vamos lá, próximo. A pessoa que já evoluiu um pouco, ela estabelece uma coerência entre o que ela fala e acredita com o que ela faz. Tá? Tinha uma mulher que ela tinha um filho que estava com diabetes, uma criança ainda. E ela ouviu falar, porque ela queria que o filho dela parasse de comer açúcar, com diabetes. E ela ouviu falar de um sábio, um grande sábio, que morava distante. E diziam que aquele homem era muito sábio, que ele poderia dar um bom conselho. Ela decidiu procurar o sábio. Mas era longe, ela foi a pé, andou, alguns dias, até chegar onde estava o sábio. Quando ela chegou, o sábio disse, por não, o que a senhora precisa? Ela disse, não, eu vim aqui procurar o senhor, porque o meu filho come açúcar e ele está com diabetes, eu queria que o senhor conversasse com ele. Aí o sábio olhou para o menino e disse assim, a senhora me traga ele aqui semana que vem. Ela disse, nossa, mas eu vim de tão longe, o senhor não poderia conversar hoje com ele, porque eu já estou aqui? Não, a senhora traz ele semana que vem. Ela ficou um tanto que desanimada, foi embora. Na outra semana, ela caminhou de novo, fez todo o trecho outra vez, chegou até o sábio. Disse, ó, eu sou a mulher que semana passada, o senhor está lembrado? O senhor mandou eu voltar aqui para o senhor conversar com meu filho? Ah, sim, estou lembrado. Cadê seu menino? Está aqui. Menino, pare de comer açúcar. Ela diz, só isso? Só isso. Mas, ó, o senhor me desculpa, mas se fosse para dizer isso, por que o senhor não disse semana passada? Ele disse assim, porque semana passada eu também comi açúcar. Certo? Aí é a coerência entre o que você fala, você acredita, com aquilo que você faz. É evidente, né? É claro, que pelo nível evolutivo que a gente ainda está, nem sempre nós vamos conseguir sustentar na ação tudo aquilo que a gente sustenta na verbalização. Exemplo, nós somos cristãos. Como cristãos, somos seguidores de Jesus. Como seguidores de Jesus, não deveria haver nenhum problema para nós em amarmos todo mundo, em perdoarmos todo mundo. Coisa que eu suponho que muitos de nós ainda aqui não consigamos. Sim ou não? Até perdoamos alguma coisa, até conseguimos amar algumas pessoas, né? Principalmente eu amo criança, principalmente que moram no Japão, bem longe. Não, brincadeira, isso é brincadeira.
Então é só para fazer uma graça, né? Então, a gente... Aí você poderia perguntar assim, Aguinaldo, como é que fica? Você diz que a gente deve ter uma coerência entre o que a gente acredita e o que a gente faz. Aí você está dizendo agora que nem tudo que a gente acredita e fala a gente consegue fazer. Porra, como é que a gente fica? A gente fica na tentativa. Lembra do outro item? Prosseguir? A gente continua. A gente vai fazendo o exercício. A gente vai tentando. A gente vai se esforçando. A gente vai. É isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita, Allan Kardec, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Observe que Allan Kardec não diz que o espírita verdadeiro é o cara bom. Ele não diz que o espírita verdadeiro é o cara perfeito. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que está se esforçando, é aquele que está se transformando. Então você não precisa estar transformado, mas você precisa estar em processo de transformação. Pronto, aí matamos a charada. Você não precisa estar transformado, ninguém está. Mas você precisa estar dentro do processo de transformação. Olha, eu estou tentando, estou buscando, estou fazendo. Consigo aqui, escorreguei ali, mas estou indo. É isso. É isso. Quando a gente não quer, aí não tem jeito mesmo, tá? Próximo. É a pessoa que para de gastar energia à toa. E ela adota 3 posturas. Preste atenção. Não se explica para quem não quer entender. Não gaste energia com isso. Não fique se explicando para quem não quer entender. Segundo, não permanece onde precisa se diminuir para caber. Não permanece onde precisa diminuir para caber. E terceiro, não negocia a sua essência. Não negocia a sua essência. O que é não negociar a sua essência? Na abundância ou da escassez, você nunca vai ver um leão comendo mato. Ele morre de fome, mas ele não come mato. Por quê? Porque não está na sua essência. Então, eu não negocio a minha essência. Um dos grandes problemas, não só do Brasil, mas do mundo, no Brasil principalmente, que a gente desanima tanto da política, principalmente, a gente vê nada dá certo, nada funciona, é porque normalmente nós não defendemos o que é certo. Nós defendemos aquilo que de alguma forma vai nos beneficiar. E aí eu não vou escolher o lado que é certo, eu vou escolher o lado que vai me dar alguma vantagem. Aí não tem jeito de dar certo. Não tem país no mundo que dê certo. Ah, mas eu escolhi aquilo que eu acredito. Tá, mas talvez aquilo que você acredite, as suas crenças, já provaram para você que não é daquele jeito. Mas como você não quer abrir mão das suas crenças, você continua jogando no mesmo time. E aí fica muito difícil. Talvez o dia que a gente conseguir, e a gente vai conseguir. Até tem uma carta, eu vou falar dela outra hora, porque não é o tema, só estou lembrando aqui. Tem uma, olha, eu sou seguidor de Freud, eu sou psicanalista. Então, Freud é uma das minhas referências. E eu sou obrigado a dizer que Freud também errou. Freud errou. Em algum ponto ele errou. E eu vou dizer qual. Albert Einstein, o cientista, mandou uma carta para Freud, perguntando a Freud se um dia a guerra desapareceria do mundo, se um dia a violência desapareceria. E Freud respondeu não, porque isso está na natureza humana. É a força tanática. Força tanática vem do grego thanatos, e significa morte, a força da morte. O homem é brutal. E Albert Einstein insiste, mas e se nós criarmos instituições? Não. O homem tem a violência em si. Nunca a guerra desaparecerá. E aí a gente percebe que Freud errou, porque ele não deve ter lido o Livro dos Espíritos. E se leu, deve ter passado por cima, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode deter a marcha da evolução. Se não me falha a memória, 789 é a pergunta. E os espíritos dizem não. Ele pode atravancá-la por um tempo, mas não deter a marcha do progresso. Ensinando-nos ali que sim, que o homem vai um dia viver em paz,
onde todos nós, enquanto nação, nos consideraremos irmãos. Nações irmãos, não é? Então, todos nós cometemos os nossos erros, até Freud. Próxima. A pessoa que procura ouvir as suas emoções. Clarice Lispector, a escritora, ela tem uma frase que ela diz assim: quando eu estiver muito quieta por fora, é porque alguma coisa está gritando muito por dentro e eu preciso ficar quieto para ouvir. Isso é escutar sentimentos, que a gente já fala aqui há muito tempo. Que, aliás, tem até um livro muito bom de Hermance Dufour, intitulado Escutando os Sentimentos, em que ela fala exatamente isso. Porque, sem querer estabelecer uma cartilha, tá? Os nossos estudos sistemáticos da doutrina espírita, todos eles muito bons, louváveis, qualquer centro que você vai, tem lá o estudo, o livro dos Espíritos, do Evangelho, alguns centros têm lá uma cartilha, enfim, cada um tem um método de estudo. Mas geralmente, em casa espírita séria, tem estudo e precisa ter. Mas as casas espíritas, enquanto espíritas, precisávamos deixar um espaço para a gente debater mais as emoções. Então, quer ver como isso precisa ser feito? Hoje eu vou falar aqui do amor. Beleza, vamos falar do amor. Vamos citar então o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre o amor. Vamos pegar o livro dos Espíritos, o que Kardec perguntou sobre o amor. Vamos pegar as palavras de Jesus, o que Jesus falou sobre o amor. Legal, nós vamos aprender. Mas a gente precisaria ter um espaço para trabalhar isso mais diretamente. Da gente chegar aqui, vamos dar um estudo sobre o amor? Vamos. Júlia, você ama? Aguinaldo, o amor? Não é o amor. Estou perguntando se você ama. Eu acho que eu amo. Célia, você ama? Não sei. Acho que sim. Mas você ama quem? Quem você ama? E a gente vai trabalhando isso. Márcia, você sente raiva? Não. Tem certeza? Não, só uma raivazinha pequenininha. A ponto de matar? Não. Sim. Uma facada, talvez? Tiro, não. Então você sente raiva? Eu acho que eu sinto. E de onde vem sua raiva? Sabe que é quando você era criança? Porque o que acontece? A gente vai começar, a gente está, né? Adquirindo muito conhecimento, e ninguém está dizendo que isso é ruim, isso é ótimo. Para a gente trabalhar, a gente precisa estudar. Se a gente for médio, então mais ainda. Você precisa saber por que você está fazendo. Agora, se a gente não trabalha essas emoções, deixa eu entender aqui o que se passa comigo. De onde que vem minha raiva? De quem que eu sinto raiva? Será que a raiva é do outro ou é de mim? Não, é do outro, eu tenho certeza. É porque ele é insuportável ou porque eu estou me projetando nele? E você vai trabalhando aquilo, porque, evidentemente, quanto mais você melhora emocionalmente, quanto mais você se conhece intimamente, melhor você vai ser médium, melhor você vai ser passista, tudo você vai fazer melhor, porque está vindo de dentro. A ideia é essa. Aguinaldo, por que você não faz isso? Com 80 pessoas, por que eu vou fazer isso? Não é? Eu vou 2 horas para chegar na metade. Isso pode ser feito. Talvez seja até uma ideia para o futuro da gente montar aqui. Mas grupos menores, de 6, de 7, de 5 pessoas, onde você consegue trabalhar isso bem. Vamos lá, estou terminando já. Próximo, é a pessoa que não se desespera quando não tem saída. Aí você poderia perguntar, Aguinaldo, mas como é que a gente faz para não se desesperar quando a gente vê que não tem saída? Vou ensinar. Quem ensinou isso foi o Silvio Santos. Tinha um homem que foi condenado à morte. O rei mandou prender, só amanhã cedo você vai ser executado, você vai morrer. Ele ficou lá preso, ia morrer no outro dia. Aí ele ficou lá na grade, né, na grade assim da jaula, da cela, e tinha um burro pastando. Ele ficou ali conversando com o burro, trocando ideia com o burro. Aí passou um soldado e disse assim para ele, mas você é tonto, hein? Você vai morrer amanhã cedo, vão te matar amanhã cedo. Em vez de você aproveitar seu último dia e se alimentar, você fica conversando com o burro, você é tonto. Ele disse, não, é que eu venho de uma família que sabe ensinar burro a falar. Eu estava aqui conversando com o burro, porque eu entendo a linguagem do burro. Sério? Sério. O soldado, que devia morar em Votuporanga, fofoqueiro, correu lá e contou para o rei. Só rei, o prisioneiro que vai morrer amanhã, ele ensina burro a falar. É verdade? Verdade. O rei pensou assim, nossa, mas isso é uma coisa muito legal. Traz ele aqui. Mandou trazer ele lá. O senhor faz burro falar mesmo? Eu faço.
E a minha família toda faz. Demora um pouco. Vai aí de 9 meses até um ano, mas o burro fala. Então você não vai morrer mais amanhã. Você vai morrer daqui a um ano. Primeiro você vai ensinar meu burro a falar. Tudo bem, eu ensino. Aí quando o prisioneiro ia saindo, o soldado disse assim, rapaz, mas você é mentiroso. Eu conheço tua família, eu conheço você desde criança. Eu sei que você não sabe fazer burro falar. Isso não é verdade, eu não sei. Mas daqui a um ano, o burro pode morrer, eu posso morrer, o rei pode morrer e muita coisa pode acontecer. Então, quando não tiver saída, ganhe tempo. Ganhe tempo. Quando você ganha tempo, dá tempo de você pensar, dá tempo de você refletir, dá tempo de você tomar banho, dá tempo de você fazer um monte de coisa. Né? Dá tempo de você fazer um monte de coisa. Né? Se a sua mulher estiver te cobrando assim, vou fazer uma defesa dos homens. Sabe a dor do parto? Quem já teve a dor do parto? Parto natural. Cesárea não vale. Quem já teve a dor do parto? Então guardem bem o que eu vou ensinar para vocês. A dor do parto representa uma pálida ideia do quanto o homem sofre quando está com gripe. A pessoa que está evoluindo um pouquinho mais é aquela pessoa que aceita, que entende que a vida não é do jeito que a gente quer. E isso é complicado. Tem até umas frases aqui que a gente separou. Ó. Quando a vida não acontecer do jeito que você quer, presta atenção. Talvez o plano não era você ser o que você queria, mas sim o que o caminho exigia. O mundo não é moldado pelos nossos desejos. Ele nos molda de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, nem sempre eu sei o que é melhor para mim. Eu quero uma coisa, a vida me conduz para outro caminho. E aí, então, eu conheci uma pessoa, eu já falei dele aqui. Ele foi um grande trabalhador do Caminho de Damasco. Muitos anos atrás, quando o Caminho de Damasco era lá na rua Mato Grosso ainda. Não vou falar o nome dele não, que eu não pedi autorização para ele, ele já desencarnou, mas quando a gente não pede autorização, a gente não pode falar. Ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem, uma pessoa do bem. Novo ainda, devia ter o quê? Uns 50 anos, e ele teve uma doença muito grave, uma doença muito invasiva, uma doença muito destruidora, tanto é que ele morreu muito rápido. E assim, era aquela coisa que nos comovia, porque uma pessoa, sabe aquela pessoa assim que projeta, muito sorridente, ele sorria com muita facilidade. Então assim, aquilo chocou a gente. Um dia conversando com ele, eu disse assim, rapaz, olha, às vezes isso há 35 anos atrás, né, eu era mais ignorante do que hoje. Eu disse, rapaz, tem hora que eu não entendo Deus. Eu disse, por quê? Eu disse, rapaz, o mundo está precisando de gente como você. A gente tem pouca gente assim como você. E você vai partir. Ele disse assim, Aguinaldo, a morte não me assusta, porque eu não tenho dúvidas que a vida continua. E a doença também não me revoltou em nenhum momento. Tá tudo certo. Agora tem uma coisa que me faz sofrer. Eu disse o quê? A separação da minha família. Ele ainda tinha filhos jovens, 15, 16 anos. Isso me faz sofrer muito, porque eu sei que, embora a vida continue, eu vou deixar as pessoas que eu amo aqui. Eu falei então, ele disse assim, não, tá tudo certo. Eu preciso viver essa experiência. Eu necessito viver essa experiência. Porque quantas vezes no passado, como senhor de escravos, eu comprava um negro que tinha um bom porte físico, os dentes conservados, mas o negro era casado, tinha filhos, e eu exigia que o negro viesse sozinho. A família não quer. E aí o negro vinha para mim, a mulher ia para outro lugar, os filhos iam para outro lugar. E eu separei muita família que se amava. Eu preciso viver a experiência de me separar da minha família para saber quanto dói e nunca mais fazer isso com os outros. Né? Então, consciência, né? Consciência do que ele estava vivendo e por que ele estava vivendo. E assim é a nossa vida. E por último item, ainda eu quero falar uma coisinha aqui, é a pessoa que desenvolve autonomia emocional.
Uma coisa simples, mas profunda. Tem pessoas que não vão te amar, não importa o que você faça. Tem pessoas que não vão te amar, não importa o que você faça, porque não tem a ver com você, tem a ver com ela. Certo? E antes da prece final, alguns pensamentos soltos, tá? Que eu colhi agora à tarde, só para acrescentar no estudo, que são frases que estão em bons livros de terapia e também são frases soltas da internet que qualquer um encontra. Você não é os seus pensamentos, você é quem os observa. E não é a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar o poder do outro de te ferir no presente. Trauma não é necessariamente o que te aconteceu, mas o que você internalizou. Porque momentos difíceis na infância todos nós vivemos. E por que muitos têm traumas, outros não? É aquilo que a pessoa registrou e guardou. Eu posso viver um trauma horrível, lidar com aquilo e tocar minha vida, enquanto que outras pessoas não dão conta. Então não é exatamente o que aconteceu, é como você sentiu, como você viveu e o que você registrou. Sua infância explica muita coisa, mas não justifica tudo. Ah, você não pode bater no seu filho. Ah, meu pai me batia. Legal, né? Bom você, é fácil assim, né? Seu sistema nervoso, essa é importante. Seu sistema nervoso não busca felicidade, busca o que é familiar. Por isso você não atrai o que quer, você repete o que conhece. Você repete o que conhece, porque é familiar, ainda que doa. E aí a mulher vai procurar o alcoólatra, porque viveu a experiência do pai alcoólatra. E como aquilo não foi arrumado, é familiar, e aí então repete. E aí eu quero uma coisa e acontece outra. Crescer espiritualmente significa perder algumas ilusões. Isso é duro, mas é verdade. Quem não aprende a ficar sozinho, aceita qualquer companhia. Solteiros e solteiras, não se confunda. Se eu te trato bem e você não merece, o tratamento não é por quem você é por quem eu sou. Ok? E para a gente terminar, quem não confronta o que é, continua repetindo o padrão, com rostos diferentes. Certo? E aí a gente conclui com o nosso estudo sobre autoconhecimento. Vamos fazer a prece. O meu desejo é que a vida possa ser vivida com alegria, com sorriso, ainda que a gente estiver triste, vivendo aí grandes problemas na nossa vida cotidiana, ainda que o salário estiver pequeno, os filhos estiverem dando trabalho, as encrencas do nosso trabalho profissional, quem não as tem? A própria saúde física, que às vezes faz a gente coçar a cabeça e ficar se perguntando como é que vai pagar as contas no final do mês. A coisa apertada, arrochada. Mas aí a gente sorri. A gente sorri porque quando a gente sorri para a vida sorri para a gente. A gente sorri porque sorrindo é a melhor forma de você viver. O choro, a lágrima derramada, só se for de emoção, só se for de alegria. Aí ela é bem-vinda. Porque quando você chora porque está emocionado, quando você chora porque você está alegre, você espalha essa alegria, embora você esteja chorando. Ah, mas chorar de tristeza, de desânimo,
chorar porque a vida não está dando certo. Não, não vale a pena, a vida já deu certo. A vida só pode dar certo se você é filho de Deus, se você é imortal, se Deus te ama. Como é que você vai dizer que a sua vida não está dando certo? É só você prestar atenção. Tem coisa que está dando certo, a gente acha que está dando errado. E tem coisa que você está fazendo e está dando muito errado. E você quer dizer que está dando certo, só para não parar de fazer. Não é assim? É assim que a gente fica brincando de enganar a gente mesmo. Só que aí a hora que a gente chega do lado de cá, é bom. É bom chegar do lado de cá. Se a gente for espírita, então é uma maravilha. Porque eu cheguei aqui, cheguei feliz. Como eu era na terra, continuei feliz aqui do outro lado. Com a saudade da minha família, com a separação dolorosa. Mas a separação dolorosa que é amenizada pela paz de consciência. Quem sofre consciente sofre menos. Porque quem sofre consciente sabe por que sofre. E quando você sabe por que sofre, você sofre menos. Porque a gente sofre muito, não é pelo que a gente sofre, é pela nossa revolta perante o sofrimento. E quando você conhece as leis de Deus, ainda que você esteja sofrendo, você diz assim para você mesmo: mas tá bom. É isso que eu precisava para crescer. É isso que eu precisava para evoluir. Eu, particularmente, como disse aqui o médium, precisava. Precisava. E aí vocês vão dizer assim: mas então a gente tem que sofrer para não errar mais? Não. Mas tem coisa que, se a gente sentir na pele, é melhor. É uma coisa que marca o nosso espírito. E tem mais. Não só partir cedo e ter que deixar a família, mas depois, por algumas encarnações, ainda ficar juntando as pessoas que separei, trazendo para a família, como filho, como esposa, como neto, como sobrinho. Então, meus amigos, vamos ter alegria. A alegria de viver. A alegria. Todo mundo tem karma. Todo mundo tem problema. Sorria, vá vivendo, vá vivendo. E não perca tempo, porque a vida passa. Tá bom assim? O médico está pedindo para eu não dizer meu nome, então eu não vou dizer. Fique com Deus. Jesus nos abençoe. Obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.